Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito de como a gente pode melhorar a dor ou a limitação da mão do nosso paciente através de uma ótica vascular, tá bom? Bom, como a gente sabe, a gente tem um monte de músculos, ossos, ligamentos, tendões, bainhas sinoviais, articulações na mão. Porém, todos esses tecidos precisam de uma coisa em comum: sangue. Sangue com oxigênio, sangue com nutrientes, tá bom? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num paciente que tem um histórico traumático, com um dedo em gatilho, que desenvolveu depois desse trauma um dedo em gatilho, que desenvolveu uma tendinite repetitiva, ou com dificuldade de se resolver, ou com inchaço da mão, ou com inchaço dos dedos, dificuldade de movimento, a gente tem que pensar em uma das características de disfunção, que são as disfunções de gênero vascular, tá bom? E quem que eu vou dar ênfase aqui hoje? Para a estrutura que envolve esse osso, chamado escafoide, e esse outro osso chamado trapézio, ok? Além disso, nós temos duas outras estruturas muito importantes aqui: rádio, una, ok? E artéria radial e artéria ulnar, ok? Especificamente a artéria radial vai ser o meu foco e na verdade vai ser um ramo dela, ok? Que vai ser esse ramo aqui mais anterior. Esse ramo vai se anastomar junto com a artéria ulnar, mais ou menos. Opa, perdão, errei o trecho. Nesse trecho aqui, ok? Fazendo uma espécie de um arco para vascularizar a palma da mão, formando o arco palmar superficial, ok? Então, nesse trecho especificamente, quando um paciente vem com um histórico traumático, de queda principalmente, onde ele caiu com a mão espalmada no chão, ou seja, ele fez um trauma com o punho em extensão, o que pode acontecer? O escafoide e o trapézio podem migrar anteriormente, porque mecanicamente falando, quando a gente estende o punho, esses dois ossos, não só eles, mas os outros também, eles entram em extensão, eles vão anteriorizar, ok? E quando isso se mantém de forma mais tempo do que o convencional, eles podem acabar comprometendo o fluxo arterial dessa pequena artéria, que é um ramo da artéria radial, tá bom? Que é a artéria palmar superficial, braço da artéria radial. E isso vai diminuir a chegada de sangue para a mão como um todo, ok? Mas mais especificamente isso pode gerar dores nesse trecho de escafoide e de trapézio e até a própria mobilidade do primeiro metacarpo, ok? Lembrando que a gente tem um ramo anterior e um ramo posterior, e ambos podem estar comprometidos, um por estar sofrendo compressão e outro por estiramento. Mas enfim, vamos nos apegar à compressão. Então, qual que é o tratamento para esse tipo de paciente? Eu preciso começar a incentivar essas duas estruturas a migrarem no sentido contrário, no sentido de libertarem esse ramo arterial. Como eu faço isso? A gente pode pegar a mão do paciente, vou fazer uma espécie de uma pinça com o meu primeiro dedo e o segundo dedo, um na parte da frente e outro na parte de trás. Eu vou começar a incentivar, mobilizar esses dois ossinhos aqui na direção posterior, ok? Se o paciente não queixar de dor durante a mobilização, eu ainda posso acrescentar mais uma alavanca, que é a flexão do punho. Nisso, eu vou começar a incentivar um movimento de flexão do punho e de flexão desses ossos, ou seja, eu vou começar a empurrá-los no sentido posterior. Isso será uma forma que eu consigo utilizar para melhorar o fluxo que vai chegar para essa mão. Por que isso é importante? Porque, apesar da mão ainda conseguir ter suas habilidades, sua competência preservada, eu vou sempre estar em déficit, ok? Ela vai começar a utilizar mais sangue de outras localidades, que não necessariamente iriam reproduzir o fluxo sanguíneo local de uma forma natural. Então,
eu vou sempre continuar com as minhas exigências mecânicas, trabalhando no computador, escrevendo na lousa, escrevendo no papel, no caderno, enfim. Só que esse tecido que está sendo utilizado precisa receber um aporte de oxigênio, de nutrientes, a retirada dos metabólicos locais. Se isso não acontece, eu vou, como se fosse, para dar um exemplo, tentar sempre acelerar um carro e abastecê-lo em movimento. Ou seja, as coisas não vão fluir de forma adequada, né? Eu preciso ter o repouso, nesse repouso precisa chegar sangue de forma adequada para esse tecido se recuperar. Caso contrário, ele vai ficando cada vez mais deletério. Eu vou agredindo esse tecido cada dia um pouquinho mais. E aí eu posso começar a ter a formação de edemas, dedos em gatilho, tendinites, tenossinovites, perda de mobilidade dos dedos, perda de força de preensão e por aí vai, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, utilizem isso na prática clínica, que com certeza vocês terão bons resultados, ainda mais quando o caso envolve traumas nesse sentido, como eu comentei no vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos.